E aí, babies? Vamos lá para a resolução das questões de propriedades coligativas, abordando aí questões teóricas, tá? E aí no próximo vídeo eu venho resolvendo questões envolvendo cálculos. Combinado aí? Então vamos aí à nossa primeira questãozinha de hoje, que me fala assim, ó. Uma forma de gelar bebidas rapidamente consiste em preparar um recipiente com gelo e água e adicionar sal grosso ou álcool. A mistura assim produzida é denominada de mistura refrigerante, pois atinge temperaturas abaixo de 0 graus e proporciona um excelente meio de gelar as latas de garrafas colocadas dentro dele. Sobre esse processo, afirma-se: número 1. Uma mistura de gelo, água e açúcar poderá ser usada como mistura refrigerante. Perfeito, porque o açúcar ele é solúvel. Entenda comigo o seguinte, ó. O efeito coligativo ele vai existir quando você promove a adição de um soluto não volátil. E o açúcar é a sacarose, né? Que a temperatura ambiente é sólido, ou seja, não é volátil. Então perceba que a substância tem que ser solúvel, tá? E não pode ser volátil para que ela possa exercer o efeito coligativo. Tranquilo aí? Dominado? Então a afirmativa 1, perfeito. 2. A temperatura de congelamento de uma mistura de gelo, água e areia é de cerca de 0 graus Celsius. Perfeito, porque a areia não é solúvel em água. Então você não pode ter a redução da temperatura de congelamento quando você adiciona areia e água, porque não tem afinidade entre elas. Dominado aí? Então a segunda, perfeito. A terceira, uma mistura de gelo, água e álcool tem 2 fases e 3 componentes. Aí é falso, porque gelo e água líquida correspondem a um único componente e o álcool seria o segundo componente, tá? Então, componentes eu vou ter 2. Fases eu vou ter 2, né? Uma fase sólida e uma fase líquida. Então, a terceira, falsa. E a 4, a adição de sal grosso ao gelo com água proporciona temperaturas mais baixas do que a adição de sal fino na mesma quantidade. Falso, porque quando eu pego o sal fino, a superfície de contato com a água líquida é maior, consequentemente a solubilidade vai ser bem mais fácil. Ou seja, o efeito coligativo ele é melhor obtido quando você usa o sal fino devido à maior solubilidade dele. Tranquilo? Então, Tiago, 1 e 2 corretas. Um ponto que é interessante no enunciado, para você discutir comigo, é o seguinte, ó. Você vai colocar gelo e água líquida e adicionar sal grosso ou álcool. Olha que interessante. Quando você adiciona o sal à água, então vai ter uma dissolução. Beleza. Essa dissolução vai gerar um aumento da concentração de partículas. Concorda comigo? Beleza. Aí eu vou ter o efeito crioscópico, tranquilo? A temperatura da água de congelamento dela vai ser menor do que 0. Então o que é que vai ocorrer? A água vai dissolver o sal. E essa água vai perder calor para o gelo, concorda? Só que essa água líquida não congela mais a 0. Ela vai congelar a uma temperatura menor do que 0. Então perceba que eu vou conseguir ter água líquida a uma temperatura menor do que 0, porque essa água vai perdendo calor para o gelo. E aí você consegue fazer o meio refrigerante. Aí ele sugere que você pode colocar álcool. Olhe para mim. Quando você mistura álcool à água, então, Tiago, a temperatura de congelamento dessa mistura é menor do que 0. No caso do álcool, ele é um solvente volátil. Mas como eu tenho muita água presente no meio, ele vai ter dificuldade em ser volátil, tá? Então essa mistura de álcool com água tem uma temperatura aí menor do que 0. Então essa mistura da água com álcool vai perder calor para o gelo e você consegue ter um ambiente líquido a uma temperatura menor do que 0, tá? Isso em função da tua mistura. Beleza aí, dominado?
Então, Tiago, primeira questãozinha, nosso gabarito, letra A. Questãozinha 2, da Unicamp. Muito se ouve sobre ações em que se utilizam bombas improvisadas. Nos casos que envolvem caixas eletrônicos, geralmente as bombas são feitas com dinamite, TNT, trinitrotolueno. Mas nos atentados terroristas, geralmente são utilizados explosivos plásticos, que não liberam odores. Cães farejadores detectam TNT em razão da presença de resíduos de DNT, uma impureza do TNT que tem origem na nitração incompleta do tolueno. Se os cães conseguem farejar com mais facilidade o DNT, isso significa que numa mesma temperatura esse composto deve ser. Então, se você resgatar comigo o seguinte, ó, vamos voltar em nossa estrutura, né? Você tem o tolueno, e esse tolueno sofreu um processo de nitração. Aí vocês vão aprender comigo mais na frente que quando o átomo que está ligado diretamente ao anel não faz pi, ele orienta que os grupos nitros que vão entrar ocorram nas posições orto e para. Então aqui você tem o famoso TNT, trinitrotolueno. Quando você pega o DNT, ele apresenta um grupo nitro a menos, concorda? E eu vou colocar bem aqui, tá? Ó, só para ele não me falar as posições, eu vou escolher, tá bom? Então aqui você tem o DNT. Se você reparar comigo, vou só mudar aqui a cor do pincel. Se você reparar comigo, o TNT tô só procurando aqui a ponta do pincel que eu não tô vendo. Peraí. O TNT, ele vai ter uma maior massa molar. E aí, Tiago, como eu tenho um grupo nitro a mais, ó, como você tem um grupo nitro a mais em relação ao DNT, isso me permite ter mais uma região polarizada, concorda? Ele apresenta uma maior polarização. Então, enquanto aqui você tem dois grupos nitros, aqui eu tenho três, né? Então, além de você ter uma maior massa molar, você tem uma maior polarização da molécula. Então, Tiago, isso vai resultar em um maior número de forças intermoleculares. E isso vai terminar favorecendo a você ter uma maior temperatura de ebulição. Consequentemente, ele vai ser menos volátil. E por ser menos volátil, ele vai ter uma menor pressão de vapor. Então, Tiago, por que os cães farejadores
eles sentem o DNT com maior facilidade. Porque como ele apresenta uma massa molar menor, como ele apresenta um menor grupo polarizado, as ligações intermoleculares dele serão mais fracas, consequentemente ele é mais volátil por ter menor temperatura de ebulição e ele vaporiza mais facilmente, ou seja, uma maior pressão de vapor. Então, no caso do DNT, ele é mais volátil que o TNT e, portanto, vai ter uma maior pressão de vapor. Então, nosso gabaritozinho aqui, letra D de dado. Dominado aí, tranquilo? E aí vamos à questãozinha de número 3. E essa questão ela é bem interessante. Ó. Tanto distúrbios intestinais graves quanto a disputa em uma maratona podem levar às perdas importantes de água e eletrólitos pelo organismo. Considerando que essas situações exigem a reposição cuidadosa de substâncias, um dos modos de fazê-lo é por meio da ingestão de soluções isotônicas, ou seja, que apresentam a mesma pressão osmótica em relação às minhas células sanguíneas. Aí essas soluções, letra A, contém concentração molar de cloreto de sódio igual àquela encontrada no sangue. Muito aluno bom acaba sendo enganado por esse item. E vem cá, no teu sangue só tem sal? Não vai ter outros solutos lá presentes, não? Então eu não posso falar isso. Eu não posso falar que a concentração de sal do soro é a mesma concentração de sal na minha célula, porque existem outros solutos presentes na célula. Dominado aí? Eu posso falar o seguinte, ó, que a concentração de partículas, aí tudo bem. Tá? Independente de quem sejam as partículas, porque isso não interessa para o efeito coligativo, eu vou lembrar você que o que importa é que apresente a mesma pressão osmótica. E para apresentar a mesma pressão osmótica, eu tenho que ter a mesma concentração de partículas. Não necessariamente somente o NaCl. Combinado aí? Tranquilo? B. Contém massa de cloreto de sódio igual a massa de sacarose em um dado volume. Falso. Como são substâncias diferentes, se eu tiver uma mesma massa para os dois, eu vou ter quantidades em mol diferentes para cada um, porque são substâncias diferentes, massas molares diferentes. Uma mesma massa não quer dizer uma mesma concentração de partículas, principalmente pelo fato de eu ter dois solutos diferentes, que têm massas molares diferentes, eu vou resultar em quantidades em mol diferentes. Então a letra B, falsa. Letra C. Tem solvente com capacidade igual à do sangue para passar por uma membrana semipermeável. Perfeito. Porque se a concentração de partículas é a mesma, a pressão osmótica é a mesma. A velocidade com que a água passa pela membrana é a mesma. Então a letra C, correta. A letra D, sem comentários, né? Apresentam pressão osmótica igual à pressão atmosférica. O que é que tem isso a ver? A pressão osmótica do sangue com a pressão atmosférica? Não tem nada a ver. E letra E, apresentam pressão osmótica igual à da água, também é sem comentários, tá? É a mesma pressão osmótica do sangue. Tranquilo? Então, questão 3, gabarito, letra C de casa. Olha que questãozinha top. Olha isso aqui, velho. E me fala assim, ó. Para análise da qualidade do leite, são monitorados vários parâmetros físico-químicos. As avaliações de propriedades, como por exemplo, densidade, crioscopia e teor de proteína, o qual é calculado pelo teor médio de nitrogênio, são utilizadas para detectar possíveis adulterações. Considere as afirmações abaixo sobre os possíveis métodos de adulteração do leite. Número 1. A adição de água ao leite é facilmente detectável, pois diminui a densidade e aumenta a temperatura de congelamento. Baby,
esse item está correto. Repare só comigo, ó. Você tem o leite, beleza. No caso do leite, você tem água, você tem sais minerais, proteínas dispersas, carboidratos dispersos, tá? Você tem vitaminas, você tem carboidrato. Então, Tiago, a densidade do leite é uma densidade maior do que 1, correto? Porque além da água, você tem várias outras substâncias. Tranquilo? Quando você adiciona água, você está aumentando o percentual de água, concorda? E, baby, eu aprendi assim na matemática, ó. Quando você adiciona uma substância, então eu aumento o percentual dela. Perfeito. Agora, como a densidade da água é 1, quando você aumenta o percentual de uma substância, você puxa a densidade para próximo da água. Quanto maior o percentual de água, mais a densidade se aproxima da água. É a média ponderada, lembra? Quanto maior o percentual de uma substância, mais eu me aproximo dela. Então, Tiago, se você aumenta o percentual de água, então isso vai deixar a tua densidade mais próxima de 1. Então vai haver uma diminuição da tua densidade. Beleza? Aí ele fala assim, ó, que a adição de água vai aumentar a temperatura de congelamento. Baby, olha isso aqui, ó. Quando você tem uma maior concentração de partículas, você tem um maior efeito crioscópico, uma maior crioscopia. E na crioscopia, resgate comigo, você tem a diminuição da temperatura de congelamento. Então, Tiago, pensa de forma inversa agora. Se você adiciona água, eu vou reduzir a concentração de partículas. Isso vai reduzir o efeito crioscópico. Naturalmente, você aumenta a temperatura de congelamento. Item belíssimo, tá? Afirmação 2. A adição de ureia pode compensar a diminuição de densidade, beleza? Lembra o seguinte, ó, quando você adiciona água, você reduz a tua densidade. Confere do leite? Beleza? Então, se você compensar isso adicionando ureia, que é o soluto, que você faz isso, aí você volta a aumentar a densidade, né? Então, perceba, ó, quando você adiciona água, você reduz a densidade. Porém, quando você adiciona sacarose, né? Não, ureia, desculpa. CONH2, que é soluto, aí você vai resultar em um aumento da densidade. Top aí? Perfeito. E a diminuição do teor médio de nitrogênio causadas pela adição de água. Perfeito, baby. Vem cá. Quando você adiciona água, eu estou adicionando hidrogênio e oxigênio, concorda? Então você vai reduzir o percentual de nitrogênio onde? Na mistura. Beleza aí? Porém, quando você adiciona ureia, que apresenta nitrogênio em sua composição, aí, baby, você aumenta o percentual de nitrogênio. Então, a segunda, perfeito. Terceira, a adição de sacarose pode compensar a diminuição de densidade. Perfeito, né? Que você adiciona água, você aumenta o percentual de água, a densidade fica mais próxima da água, né? Então, vou diminuir a densidade, perfeito. Porém, baby, quando você adiciona sacarose, C12H2211,
Tu tá adicionando soluto, né? Isso aumenta a densidade. Perfeito, brother. Aí olha o erro que ele comete. E a diminuição de teor médio de nitrogênio, bebê. A adição de sacarose não compensa a diminuição do teor de nitrogênio causado pela adição da água, porque a sacarose é carboidrato e ela não tem água. Ou ela não tem nitrogênio. Beleza? Então aqui, ó. C12H22O11 não possui nitrogênio. Aí, meu irmão, fora, falso. Então, falso. A segunda aqui provamos que é verdadeiro. E a terceira provamos que é falso. 1 e 2, gabarito, letra, identidade. Questãozinha top, né? Ah, bebê, olha essa questão 4 aqui, ó. Essa questão é pra gente grande, viu? Uma estudante de química, realizando um experimento em laboratório, colocou 2 copos iguais e nas mesmas condições de temperatura e pressão, dentro de uma tampa transparente. No copo 1 continha apenas água e no copo 2 uma solução 0,3 molar de NaCl. Com relação ao experimento, é correto afirmar que o estudante chegou à seguinte conclusão. Baby, vamos lá. Quando eu pego o recipiente 2, você vai ter a adição de soluto, não é isso? Aí você tem o efeito tonoscópico, lembra, brother? Aqui você tem a tonoscopia. Você tem a ebulioscopia. Eu vou colocar só esses 2 que serão os que nós iremos trabalhar, tá bom? Beleza. Na tonoscopia, lembrar que comentamos assim, ó, que a presença do soluto dificulta a vaporização do solvente. Então, Tiago, aqui você tem uma diminuição da pressão máxima de vapor. Lembrou aí, meu filho? Recapitulou? E na ebulioscopia você tem um aumento da temperatura de ebulição. Tits. Beleza. Olha comigo a letra A. O ponto de ebulição nos 2 copos é igual? É não, papai. O 2 é maior. A pressão de vapor no copo 1 é menor do que a do copo 2? Não, bebê. A do copo 2 é menor. Morreu. O solvente presente no copo 2 congela mais rápido que no copo 1. Falso. Porque a adição de soluto também vai resultar na crioscopia. Aí lembra que o soluto só vem para atrapalhar a vida do solvente? O solvente que congelava a 0 vai congelar a temperatura menor do que 0. Vai ficar mais difícil para ele congelar. Gabarito letra D. Mas deixa eu explicar. Não vai agora encerrar o vídeo não, bebê. Faz isso não. Espere aí. Olha aí, ó. Com o decorrer do tempo, o volume do copo 1 diminui e o do copo 2 aumenta. Bora explicar isso aí? Bora explicar isso aí, que a explicação é poderosa. Olha aqui comigo, ó. Bebê, imagine aqui a superfície do líquido, tá? Show de bola. Vou mudar aqui a corzinha da caneta. Aí repare só. O líquido 1 vaporiza mais facilmente, concorda? Beleza. Vamos supor que essa cuba esteja a uma temperatura Tx. Tiago, tudo tende ao equilíbrio, concorda? Então, o vapor vai sendo produzido, né, por evaporação. E eu vou formando aqui o vaporzinho, ó.
Tudo isso aqui é vapor de água, certo? Show? Vai chegar uma hora que você tem um equilíbrio. Ou seja, para toda temperatura eu vou ter uma situação de equilíbrio. E o sistema é fechado, né? Então, Tiago, a velocidade de vaporização é igual à velocidade de condensação. O sistema é fechado, vai se igualar. Beleza? Só que vem cá. Esse sistema grande aqui, ó, é comum aos dois, confere? Então, Tiago, a velocidade com que o vapor condensa aqui, ó, como o ambiente é o mesmo, vai ser a mesma daqui, ó. Tu concorda comigo? Então aqui, ó, esse, vou chamar aqui de V1, tá? A velocidade de condensação 1 é igual a essa aqui, ó. A velocidade de condensação 2. Confere? Porque o ambiente é o mesmo. Só que esse cara tem dificuldade o quê? Em vaporizar. Então, a taxa de vaporização dele aqui, ó, é pequena. Ou seja, ele condensa mais do que vaporiza. Então, no recipiente 2, olha o que é que vai ocorrer. A velocidade de evaporação é menor do que a velocidade de condensação. Porque grande parte desse vapor que está aqui veio da onde? Do recipiente 1, que vaporiza mais facilmente. Aí, à medida que ele vai condensando aqui, essa pressão aqui, ó, de condensação diminui. Concorda? Porque eu vou ter menos vapor, porque está vindo para cá. Então, nessa região aqui, ó, o que é que passa a ocorrer? A velocidade de evaporação acaba sendo maior que a velocidade de condensação. Porque parte desse vapor está condensando aqui, ó. Então, perceba, o 2 tem dificuldade em vaporizar. O 1 vaporiza mais facilmente. Que vai saturando o ambiente aqui de vapor, então eu vou ter o processo de condensação, que vai entrar em equilíbrio. Então a velocidade com que condensa aqui acaba sendo maior do que a velocidade que vaporiza. Porque eu tenho muito vapor aqui oriundo do 1. Então esse aqui vai aumentar o seu volume. Enquanto que o 1 vai perdendo o seu volume. Por quê? Como parte dessa água condensa aqui, a pressão que atua sobre a superfície do líquido, ó, diminui no recipiente 1. Então a velocidade com que ele vai condensar aqui acaba sendo o quê? Menor. E a vaporização vai ser o quê? Mais fácil. Top, né? Gabarito, letra D de dado. Um cheiro, bom estudo aí para todo mundo.